Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos. E mais uma vez nós estamos aqui, pessoal, para dar continuidade à gravação dos nossos vídeos e dar sequência a esse trabalho que foi levantado pelo Espírito Santo. Nós temos aí uma sequência de vídeos, né? Temos nossas playlists, inclusive tem uma playlist com o título de Pré-Arrebatamento, que eu gostaria que as pessoas que estão chegando, as pessoas que já fazem parte do nosso canal, que acompanham nossos vídeos a cada vez que ele sobe, embora eu não fico aqui no final dos meus vídeos, não boto nem aí, é comunicado para você se inscrever, para você dar like, para você fazer essas coisas. Eu não fico aqui pedindo isso. Eu só orientaria, né, que você pudesse apertar um tal de um sininho aí. Eu falo pelo que eu vejo os outros falar, tá? Que parece que quando você aperta esse sininho, toda vez que sobe o material, né, você é avisado que chegou uma nova mensagem. Porque nós aqui no nosso canal, nós não temos o comprometimento com o YouTube, porque somos monetizados, de ficar fazendo material. Eu passar o dia, entendeu? Em ChatGPT, IA, buscando o que eu vou trazer, entendeu? Assistindo noticiários para poder... Eu nem assisto notícia, meus irmãos. Eu não vejo jornais, eu não vejo telejornais. Algumas notícias que eu tomo conhecimento, às vezes é porque chega no celular, ou alguém comenta, e a gente está assistindo lá. Nós temos um canal da internet aqui que é o 224, que passa só filmezinho familiar, é onde a gente fica. Ou então as novelinhas, né, que a minha esposa assiste aí, que é de Rei Saul, que é de Daniel, Nabucodonosor, essas novelinhas, que é aquela que tá passando na Record agora, turca. São essas novelinhas que a gente vê. Eu não acompanho notícia de ficar todo dia com telejornal, jornal. Eu não assisto, eu não sei. Se você me perguntar qual é a notícia de hoje, de ontem, de semana, eu não sei. Eu não sei. Bem, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa ir de encontro a cada coração. Ó Pai nosso que estás nos céus, que santificado seja o teu nome, Senhor. Que venha até nós o teu reino e tudo seja feita a tua vontade. Senhor, nos ensina a perdoar, assim como o Senhor nos perdoou. Não nos permita cair em tentação, mas livra-nos do mal, meu Deus. Pois teu é o reino, é o poder, é a glória. Que todos que estão nos acompanhando nesse vídeo sejam visitados por Ti, a fim de que, ó Deus, como nós estamos falando da parábola do semeador, esse coração seja como aquele coração que nós vamos falar aqui hoje, como uma boa terra, que vai reter a Tua palavra. Ó meu Deus, se há necessidade de cura, cura os enfermos, liberta aqueles que estão precisando de uma libertação, daqueles que estão precisando do agir do Seu Espírito Santo, como o Senhor tem agido na minha vida com poder e glória, e por isso eu te dou graças pelas Tuas misericórdias ter se renovado no dia de hoje. Abençoa esse momento de gravação, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos finalizar a segunda parte do vídeo. Né? Nós temos um vídeo anterior aí que fala da parábola do semeador, parte 1, onde nós paramos ali naquela semente, né, que cai à beira do caminho. Né? E nós comentamos sobre o trabalho do diabo, né, que quando a pessoa ouve a palavra de Deus, o trabalho que ele tem dele arrebatar essa palavra do coração das pessoas
para não suceder que elas crendo venham ser salvas. Porque qual é o propósito da pregação do Evangelho? Qual é a prioridade da pregação do Evangelho? A prioridade da pregação do Evangelho, a prioridade de Jesus ter vindo ao mundo é salvar a alma da pessoa. Jesus teve que vir, quando ele veio ao mundo, ele teve que manifestar o poder de um Deus, para que as pessoas pudessem ver no que ele fazia, que ele realmente era um homem do céu, que ele realmente não era um homem terreno, que ele realmente era o Filho de Deus. E ele confessou isso até o último minuto. Eu sou filho de Deus, como é. No princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Nada do que foi feito seria feito se não fosse por causa de Jesus. Nós somos a herança que um dia ele vai vir. Depois que Deus, Pai, dá a ordem. Porque o arrebatamento da igreja está na determinação de Deus. Nem os anjos, nem Jesus sabe o dia nem a hora. É o Pai que vai dizer, é agora. E não pensa vocês que isso está longe, que já está próximo de acontecer. Então, a prioridade do Evangelho, por mais que a Bíblia diz que Jesus curou pessoas de enfermidade, Jesus libertou pessoas endemoniadas, a prioridade do Evangelho é salvar. É salvar aquela alma. É fazer com que aquela alma, ela não seja uma alma que vá na igreja, receba o milagre e vá embora sem a salvação. Por isso que, independente do ministério da igreja, se ela tem um ministério que cura muito bem, se ela tem um ministério que liberta as pessoas, se ela tem um ministério lá de louvor, se ela tem um ministério... Não importa. A prioridade do ministério de uma igreja que abre e que tem o Evangelho como, a sua fonte de inspiração, tem que ser a salvação. Então, o que diz lá na parábola, do que cai entre as pedras? Aí diz lá no livro de Lucas 8,13: a que caiu sobre a pedra, são os que, ouvindo a palavra, receberam com alegria. Este não tem raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Ontem eu estava conversando com a minha esposa, do momento em que nós estamos atravessando agora com problemas de enfermidades, E neste momento de enfermidade, em momento algum, nós murmuramos, nós reclamamos. É um momento em que nós nos apegamos a Deus e com essa provação, com esse período que nós estamos passando, nós estamos crescendo, espiritualmente falando. Eu até falei para ela ontem, olha, Sansão, ele do leão tirou mel. Do leão ele tirou mel. Lá de um cadáver do leão, o que um cadáver faz? Tem bicho, tem decomposição, mas o cadáver do leão que Sansão matou, tirou mel. Então, dessa fase que nós estamos passando, nós estamos tirando experiências, tendo muita comunhão com Deus para entender o que Deus quer falar conosco, porque existem várias formas de Deus falar com seus servos, entendeu? Existem várias formas de Deus falar com seus servos, e Deus usou esse caminho para falar conosco, como tem falado, e nós temos entendido o recado de Deus e procurado nos ajustar dentro daquilo que Deus quer que nós nos ajustamos. Então, meus irmãos, a que caiu sobre a pedra são aquelas pessoas que ouvem, mas não tem raiz. Mas por que não tem raiz? São exatamente aquelas pessoas que vão na igreja,
fazer campanhas. Eu quero ser curado, eu quero prosperar, eu quero um casamento. Elas só vão na igreja para buscar bênção. Vão na igreja porque gostam da música, vão na igreja porque elas são tratadas, conhecem o pastor, conhecem o bispo, mas elas não criam raiz. O que é uma pessoa criar raiz? É a pessoa se arrepender dos seus pecados. É a pessoa se batizar nas águas. É a pessoa se nascer do Espírito Santo. Porque tem até próprias pessoas que dizem, né, que se batizaram nas águas, mas não tem raiz. Porque não se converteram. Converter-se significa mudar de direção. Como diz um ministro aí, tomaram um banho, né? Foram lá tomar um banho. Mas não sepultaram a velha criatura. Não fez morrer a sua natureza terrena para abrir espaço para que o Espírito Santo trouxesse o nascimento da nova criatura, que muda. A pessoa que nasce do Espírito Santo, a pessoa que se converte, ela cria raiz em Jesus, não é em placa de igreja. Eu sou a igreja tal, eu sou a igreja A, a igreja B. Não, ela é de Jesus. Independente da igreja que ela escolheu para congregar, lá para poder participar dos cultos, que isso é louvável, você congregar uma igreja, você escolher uma placa de igreja que seja decente no evangelho para congregar, entendeu? E lá ela cria a raiz com Jesus. Então pode vir as provações, pode vir o que vier. Ela é uma pessoa que, ao ouvir a palavra de Deus, ela pratica a palavra de Deus. Ela pratica a palavra de Deus. Está escrito em Mateus 7, lá, 24, se eu não me engano, posso conferir para vocês aqui. Mateus 7, 24, os 2 fundamentos. Todo aquele que, pois que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Quer dizer, ela está edificada, mas o que leva a edificar ela sobre a rocha? Porque ela ouve a palavra, ela pratica, ela ouviu falar que tem que abandonar os pecados, ela ouviu falar da importância, como eu estou dizendo aqui agora, de batizar-se nas águas, de se arrepender, de se converter, de se tornar um cristão de verdade, uma pessoa que traz dentro dela, pessoal, a nova criatura que vai testemunhar Jesus. Ele disse lá: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Agora, como é que pode, meus irmãos? Cristão com palavrão na boca. De 10 palavras que ele fala, 3, 4 é palavrão. O palavrão sai da boca do cristão, daquele que diz que é servo de Deus, que está na igreja dizendo aleluia, glória a Deus, está falando palavrão pela rua. Como é que pode? Não tem raiz. Aí diz mais lá, ó, aqui caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Aqui caiu entre espinhos são aquelas pessoas que estão dentro da igreja, mas são avarentas. São sufocadas pelo brilho desse mundo. Estão sempre ligadas nesse mundo. É aquele cristão que está na igreja, mas participa do Rock in Rio, participa do sambódromo, estão sempre envolvidos em rodinha de amigos, tomando um pilequezinho. Não tem nada a ver eu tomar uma cervejinha, não tem nada a ver eu tomar uma caipirinha, um whiskyzinho. Tem a ver sim. Aquele que está em Cristo Jesus, as coisas antigas passaram e tudo se tornou novo. São crentes, são pessoas que são sufocados pelas riquezas, gananciosas, ambiciosas.
andando na contramão com o que Jesus ensinou. Elas são a exemplo do jovem rico. Pega o que tens e dá aos pobres. Ele foi embora, porque o coração estava na riqueza. Por isso que eu disse lá, que muitas pessoas têm dúvida lá na primeira semente. Eu dei um exemplo de dúvida, dentre tantas outras, que muitas pessoas têm dúvida de oferta. Não é porque a oferta traz dúvida para ela, é porque ela tem um coração. E disse, e falo aqui, não adianta pastor, ministro, vir falar comigo sobre dízimo. Não adianta. O Novo Testamento não dá respaldo sobre dízimo. Não vem falar comigo que vai falar sozinho. Eu não caio nessa conversinha de que devorador, com maldição serás amaldiçoado, que se não ser dizimista você é infiel. Eu não caio nessa conversa. Eu não sou fiel a Deus por causa de 10%. Eu sou fiel a Deus porque eu me dou 100%. E quando eu pego a minha oferta para dar, não está limitado em 10%. Porque quando Jesus olhou no gasofilácio a oferta que colocaram, ele achou mais bem-aventurada a oferta da viúva pobre do que os outros, porque os outros estavam dando o que sobrava. Mas ela não, ela deu ali o tudo dela. Então fica esses camaradas limitando pessoas, levando as pessoas, entendeu? A falar que elas são infiéis por causa de 10%. A igreja vivia de oferta, a igreja primitiva vivia de boas ofertas que o povo dava. E não era essa famigeração atrás de dízimos. Então, muitas pessoas têm sido sufocadas, como diz aqui, os cuidados, foram sufocados com os cuidados, riqueza e deleites da vida, e seus frutos não chegam a amadurecer. Não chegam a amadurecer. Porque fica dentro da igreja campanha, eu quero carro, eu quero isso, eu quero aquilo outro, vai trabalhar para ter. As minhas conquistas são para o trabalho. E eu deixo acontecer naturalmente. Porque eu não vou acrescentar, como eu li aonde, numa palavra que eu conversava com a minha esposa aqui ontem, eu lia sobre lá Mateus, que fala que nós não vamos acrescentar um côvado na nossa vida, por mais ansiosos, inquietos, preocupados que estejamos. Não vamos acrescentar. Se está determinado por Deus hoje encerrar minha vida aqui nessa terra, ponto. Aí diz aqui, aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Veja bem, eles frutificam com perseverança. Eles reteram a palavra no coração. Então essas pessoas são pessoas que criam sede de Jesus. Elas oram, elas leem a Bíblia, elas não perdem um culto de membro, elas estão lá com a sua Bíblia na mão, chegam na igreja não para ver defeito, mas elas pegam lá, vão para os seus cultos, em casa elas estão em comunhão com Deus, acorda de manhã já falando com Deus, passa o dia pensando em Deus, são pessoas que antes de dormir oram. Se é preciso fazer um jejum para Deus queimar alguma coisa que está impedindo dela crescer espiritual, ela faz um jejum de 3 horas, 6 horas, não sei, mas ela retém a palavra de Deus. Ela ouve o servo de Deus pregar e ela vai praticar aquela palavra para o seu crescimento espiritual com perseverança. Estes frutificam com perseverança. Veja o que diz João 15. João 15 fala: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Então as pessoas com perseverança, elas querem ser limpas para que venham produzir mais frutos. Essa é a que retém a palavra de Deus. Meu irmão e minha irmã, o diabo não quer a sua salvação. A primeira semente fala isso. Ou você vai deixar essa mensagem ser arrebatada do seu coração, ou você vai retê-la e hoje mesmo você vai tomar uma decisão com Deus. Porque saiba de uma coisa, o arrebatamento da igreja vai acontecer e este mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos
e até o próximo vídeo.